Olá! Você vai escutar agora uma produção especial BizuCast. Aproveite! Bem-vindos, pessoal, para mais um BizuCast, uma série especial em 96 mil Hz, alta qualidade de áudio para você. E a gente sempre traz, né, uma série especial no mês de janeiro, que é como se fosse as férias, né, do pessoal que escuta o BizuCast, mas a gente não deixa vocês sem episódio, deixa sempre preparado alguma coisa muito especial. E é um projeto que tem alguns aí na gaveta, um que a gente já liberou e vai ser o Grandes Brasileiros. O objetivo é a gente resgatar aí a nossa paixão, né, pelo nosso país e recordar que o nosso passado é cheio de grandes personalidades, pessoas ímpares, né? E a gente vai trazer em 3 episódios. O primeiro episódio é Grandes Brasileiros Inventando Coisas, ou seja, inventores, né, que são brasileiros. Grandes Brasileiros Batendo Recordes, os recordistas do mundo do esporte, e grandes brasileiros, mentes afiadas, né, pessoas intelectuais aí, grandes gênios que são brazucas, né? E para esses 3 episódios, nós temos a participação de André e Wellington. Fala aí, Wellington. Fala, galera, tô muito animado de estar aqui de novo com todos vocês aqui. Todex. E vai ser um episódio bem legal. André. Fala aí, Albino, para homenagear esses queridos brasileiros, nós 3 brasileiros ilustres estamos aqui e vamos fazer nossos comentários. Exatamente. E você tá escutando aí trilha sonora só de músicas brasileiras. E músicas brasileiras que às vezes as pessoas não conhecem, mas durante os episódios aí nós vamos comentar destes brazuquinhas queridos, né, que escreveram seu nome. Inclusive tem muito nome de praça por aí que as pessoas nem sabem, nome de avenida, de rua, que tem o nome dessas pessoas aqui importantíssimas que nós não podemos deixar apagar a memória. Fica aí que o quê, Wellington? Que tá bem legal. O nosso primeiro episódio vai ser Grandes Brasileiros Inventando Coisas. Inventores, né? Vamos falar de inventores, pessoas, né, brasileiros que inventaram coisas importantes, né, que tem um impacto aí. Claro, assim, né, Wellington, André, a gente preparou uma lista de alguns notáveis, alguns vão ficar de fora, né? Mas a gente teve que escolher. Então a gente escolheu aqueles que a gente achava mais interessante aqui. Pode ser que no futuro a gente faça um complemento aí, alguma errata, alguém que... Se você estiver escutando o episódio e achar que foi feita uma grande injustiça, passe para nós, para qual e-mail, André? bizucast@gmail.com. Falou lá do banheiro, muito bem. O cara até no banheiro ele fala, muito bem. Essa fera aí, meu. Fala de volta, vai, peraí. bizucast@gmail.com. Então vamos nessa. O primeiro que a gente vai trazer aqui, o primeiro notável brasileiro, é Francisco Canho, o criador do chuveiro elétrico. Esse eu realmente me surpreendi, pessoal, eu não sabia disso, olha só. O inventor do chuveiro elétrico partiu de projetos de aquecedores elétricos que provocavam choques e eram perigosos. As pessoas tinham que ligar a chave. Imagina, se eletrocutar com água, as pessoas morriam de medo, muita gente morria, né? E então esse cara foi e desenvolveu um aparelho automático que ligaria a partir do momento do fluxo contínuo da água e teria isolamento suficiente para garantir a segurança das pessoas. Banho quente para quem não tem gás encanado, e também levou banho quente para muita gente que nem sabia o que era isso. E foi um brasileiro que inventou, gente. Cara, deixa eu fazer um comentário sobre isso, né? Quem que vai pensar em unir água e eletricidade, cara? Tinha que Tem ser, que ser brasileiro, né, cara? Tinha que ser. E é engraçado porque eu comentava com colegas meus que vieram de fora, né? E eles não conhecem chuveiro elétrico, eles nunca viram isso. E eles falam, como que funciona? Cara, tem um resistor e depois que a água tá no fluxo contínuo ele ativa e é isso. Falei, cara, mas como vocês misturam água e eletricidade? Eu falei, cara, aqui é Brasil. Cara, aqui é Brasil, mano. É incrível, né? E a gente não percebe, às vezes você pode falar assim, nossa, por quê? Qual a importância disso? Puxa, gente, tomar um banho quente é um dos grandes confortos que muita gente aí que não tem acesso a uma central de gás, né?
Ou então, antigamente, o cara tinha que aquecer água na lenha, né? Então eu acho que isso democratizou muito, ainda mais para um país como o nosso, que é um país Definitivamente. que é um país pobre. Definitivamente. Então, provavelmente, é a realidade em outros países da Ásia, da África, com certeza deve também utilizar as invenções aí do seu Francisco Canho. Que, inclusive, você sabe que eu tava lendo aqui algumas curiosidades de todas essas pessoas que a gente vai falar hoje aqui. Uma curiosidade bem interessante é que ele demorou muitos anos para patentear. E que a Fame foi uma das primeiras a produzir o que ele desenvolveu. E depois foi a Lorenzetti que finalmente patenteou e, vamos dizer assim, hoje em dia se diz a detentora da patente do chuveiro é a Lorenzetti. Mas foi o seu Francisco Canho que desenvolveu e não patenteou. Deixou em aberto. Deixou no TBD. Lamentável. A outra personalidade é Maiara Zatz. Olha só, Maiana Zatz. Falando Maiara. Desculpa, Maiara, Zatz. perdão. Maiara, Maiana. Desculpe todas as Maiaras que existem por aí. E todas as Maianas também. Nós estamos falando de Maiana Zatz. Quem é Maiana Zatz? Olha que interessante. A gente falou de um cara do passado. Eu assumo que eu não sabia que foi um brasileiro que inventou o chuveiro. Pra você ver que o brasileiro tem essa síndrome de vira-lata. Gosta de falar que tudo que é do Brasil não presta, né? Tanto que a gente consegue, de maneira muito eficiente, até apagar da memória das pessoas essas informações. Por isso que a gente criou essa série. Para que mais pessoas saibam, né, dessas pessoas aqui. Se o Francisco Canho é um cara do passado, eu trouxe uma pessoa super da atualidade. Vocês sabiam que Maiana Zatz é considerada uma das maiores autoridades em genética do mundo? Foi responsável por encontrar e determinar genes específicos responsáveis por algumas doenças de distrofia degenerativa celular muscular. E foi ela é brasileira, é uma das maiores autoridades em genética do mundo e é uma brasileira, você acredita? Cara, mas é legal ter brasileiro envolvido com a ciência, né, cara? De você ver que tem gente... Porque, de novo, né, é muito fácil a gente, de fato, ficar pensando que, pô, tudo que tá lá fora é melhor, mas, pô, tem gente daqui que é muito boa também, né? E a gente falou do Chico Canho, aí, há muitos anos atrás, né? Mas a gente tá falando de uma pessoa do momento, né? Que é vista hoje como referência, né? Senão as pessoas ficam pensando assim, é só no passado que teve grandes celebridades, daí querem questionar ainda essas pessoas, esses notáveis, né? Mas nós temos notáveis, inclusive muitos notáveis, Wellington, anônimos, pessoas que constroem aí a sociedade de maneira tímida, sem grandes invenções, mas também tem grandes autoridades em vários ramos. Talvez a gente esteja falando da Maiana Zatz, porque o assunto genética é algo que tá na moda, mas provavelmente deve ter aí um especialista em podologia, um especialista em câncer, em oncologia, que deve ser um brasileiro, como tem aqui, a gente não vai trazer, mas foi o primeiro cara a fazer cirurgia de ponte safena, é um brasileiro também, né? Então a gente tem vários anônimos aí, né, de áreas que não são tão pop, né? A genética é pop, né? E mesmo assim a gente não conhece a Maiana, mas tem outras áreas também, né? E eu tenho um ponto polêmico sobre o nosso, não no próximo, mas no outro, nossa quarta grandemente aqui, eu vou ter um ponto polêmico pra falar sobre ele. Polêmico, ótimo. Então agora vamos para o terceiro, que é um 2 em 1 aqui, né? Não tem como a gente separar essa dupla dinâmica, pessoas incríveis, provavelmente na sua cidade deve ter rua com o nome deles e você nem sabe de quem se trata. Que são quem, Wellington? Os irmãos Rebouças, os engenheiros Rebouças, cara. Esses aí são engenheiros, cara. Engenheiro o podcast Rebouças, de engenheiro cara. vai Finalmente falar de engenheiro. Chegou a hora, cara. Chegou o dia. Filhos de um advogado, conselheiro de Dom Pedro II, tá? Participaram de importantes obras e feitos de engenharia em todo o país, como ferrovias e estradas. Especialmente André, que era um dos irmãos, né? Porque a gente tá falando de André Rebouças e Antônio Rebouças, né? André foi responsável, inclusive, por criar um dos primeiros protótipos de torpedo, pasmem, e foi utilizado pela Marinha Brasileira na Guerra do Paraguai. Cara, eu vou falar um pouquinho. Segura esses brabos! Os caras são brabos mesmo. E tem um detalhe, cara, pra quem não conhece, mas em toda a nossa Serra do Mar, aqui na Serra da Graciosa, praticamente de Santos até aqui em Paranaguá, todas as ferrovias as ferrovias que estão atravessando, que atravessam a serra daquele jeito ali, as serrinhas do mar, na nossa Serra do Mar, cara, quem fez foram esses caras, velho.
esses caras criaram toda a nossa parte de ferrovia aqui no Brasil. Eles são muito fodas, cara. Porque, gente... Nós estamos falando da época do Brasil Império. Os caras Cara, a gente tá falando do século XVII, entendeu? Então, tipo, século XVII, século XVIII, né? É muito tempo. Então, os caras há 300 anos atrás, porra, eles estavam fazendo... Eles estavam furando a serra pra fazer passar trem, cara. Trem. A gente mal consegue fazer estrada no meio da serra hoje, cara. Hoje em dia cai a serra e os caras demoram 20 dias pra tirar barro. Cara, e até... Pois é. E, cara, a gente tá vendo... eu sou muito fã deles, cara. Da nossa lista aqui, eles são meu top 2 aqui, né? Mas os Engenheiros Rebouças, eles têm uma história muito importante pro Brasil. Porque pensem que... o nosso país, o pouco de ferrovia que tem, boa parte foi da época dos caras, meu. Então, assim, foram eles que fizeram. Então, no momento que, cara, você tinha que desbravar, você tinha que quebrar, destruir, cara, e você tem que perfurar a serra, cara, que é um ambiente difícil, tropical, quente, cara, e úmido, escorregadio, íngreme, cara, com todas as adversidades possíveis. E esses caras foram lá e fizeram. Então, porra, eu tiro o chapéu pra eles. Os bichos são foda mesmo. São bravos. Alguns detalhes interessantes sobre os Engenheiros Rebouças, tá? Foram os primeiros afrodescendentes negros engenheiros do Brasil. Outro fato interessante, o pai deles era negro também, filho de uma escrava, e ele nasceu, já era livre, ele nunca foi escravo, o pai dos dois. Mas ele era conselheiro de confiança de Dom Pedro. E tanto o pai como os filhos, os Engenheiros Rebouças, eram abolicionistas, junto com o Dom Pedro, que também tinha essa vontade de acabar com a abolição, acabar com a escravidão e startar a abolição da escravatura aqui no Brasil, né? E olha que coisa interessante, quando houve o golpe da República, né? Os Engenheiros Rebouças foram embora do Brasil junto com a família real. De tão amigos do Dom Pedro que eles eram, eles foram embora, eles se recusaram a ficar em território nacional depois do golpe da República, né? São algumas informações interessantes. Eles eram ativistas, né? Nesse sentido de acabar com a escravatura. E eram geniais. Eles foram não só... A gente traz esse daí no final, né? Como comentário. Eles eram os primeiros afrodescendentes, os primeiros engenheiros negros do Brasil, mas antes de qualquer coisa, geniais, os maiores engenheiros do Brasil, independente de cor, de pele, de crença, não sei o que for, nós estamos falando dos maiores engenheiros que o Brasil já teve, inclusive o quê? Engenheiros militar, meu amigo, tá? Não é engenheiro civil, não é engenheiro pleno, não é engenheiro militar. O cara desenvolveu torpedo, meu amigo. O cara desenvolveu um torpedo, vai lá. Engenheiro de obra pronta. Não é definitivamente não, completamente o contrário. Não é engenharia EAD aí, né, André? Noturno. Engenheiro júnior. Polêmico. Nós estamos falando de engenheiro parrudo, meu amigo. O cara fez túnel debaixo de montanha, o cara fez ferrovia. O cara que tinha que ir lá e resolver mesmo, né? Outra informação... Sem AutoCAD, hein? Sem CAD, Outra informação muito interessante. Os Engenheiros Rebouças, apesar de não serem paranaenses e não serem curitibanos, por quê? Porque não existia o Paraná naquela época. Era a quinta comarca ainda. E quando o Paraná foi emancipado, Mr. Dom Pedro II mandou os irmãos para cá para falar assim, olha, ajuda lá a comarca a virar um negócio independente que tenha tudo. Então olha só, para quem é aqui de Curitiba vai saber, Praça Zacarias foram eles que criaram. Caraca. Os caras, eles trouxeram pra cá, eles se tornaram, vamos dizer assim, que nem eu sou, um espate curitibano. Eu sou apaixonado por Curitiba, né? Não sou de Curitiba, mas me sinto curitibano. É fã mesmo, desde criança. Desde criança. E o que acontece? Os Engenheiros Rebouças, a mesma coisa, vieram pra cá e foram apaixonados por Curitiba, fizeram muita coisa aqui em Curitiba, é fruto deles, inclusive tem uma avenida famosa aqui, né? Com o nome dos irmãos, e eles deixaram um legado incrível aqui na região. Grande parte dessas obras conseguiram fazer com que o Paraná se tornasse hoje a força que é, graças ao início, o excelente início de pé direito dos Engenheiros Rebouças nessa emancipação do estado de São Paulo. Um detalhe, né? Eles são baianos, né? São baianos. E tem um detalhe, né? Falando que, especialmente de Curitiba, tem um bairro que é Rebouças, em homenagem a eles. Inclusive a rua Engenheiros Rebouças é em homenagem a eles também. E por que eu tô falando isso? Porque a Baixada fica na Engenheiro Rebouças. E é isso, gente. É só pra vocês lembrarem que o Atlético tá aí, galera. Um abraço. O shopping estação lá, a estação ferroviária, foi eles que construíram também. Isso, olha que incrível. Os caras Exatamente, cara. Os caras são engenheiro foda. O cara montou uma estação ferroviária, André. O cara projetou um torpedo,
O cara fez uma praça com chafariz, que ninguém nunca tinha visto chafariz na vida, que funciona, pasmem, até hoje, pra você ver como que o cara é foda, e o cara vai e monta uma estação ferroviária. Os caras são foda. No centro da cidade, que fique muito claro. No centro da cidade. Interessante é que o André também era jornalista, cara. Então, quando eles fugiram depois do golpe da República, né, acabaram com a monarquia, ele foi pra Portugal e ficou lá como repórter, né, que era um ótimo escritor, trabalhou como repórter. Não se esqueçam que a profissão de repórter em vários países, inclusive até hoje no Brasil, ainda é assim, não exige que o cara tenha uma formação em jornalismo, né? Então o cara vira repórter, né? E no fim da carreira aqui, o André foi pra África ainda trabalhar em Luanda, porque ele faliu. Faliu, e daí ele, pra conseguir grana, foi ainda pra Foi trabalhar. pra Luanda, cara. Mas acabou morrendo nas Ilhas Madeira, né? Pelo que eu me lembro. Com 60 anos. O pessoal morria muito novo antes, né, cara? 60 anos já era um senhor de idade, né? Hoje em dia não é, né? É. E você veja só, né? Eles nunca voltaram pro Brasil. É um fato triste, assim como o Dom Pedro II, né? E outros notáveis também não voltaram. Mas vamos pro próximo da lista? Esse Claro. tá mais Polêmico. na boca do povo. Tá mais na boca do povo. Nós estamos falando de Santos Dumont, o inventor do avião, do relógio de pulso, e um exímio projetista de máquinas aéreas, como dirigíveis, planadores e helicópteros. Também é o inventor de uma escada bem maluca que nunca ninguém usou. É uma escada que vence os princípios da física aí, consegue ter mais degraus dentro de um espaço menor. Esses são alguns feitos aí do senhor Santos Dumont. O Elton falou que ia falar do Santos Dumont. Não, eu quero fazer uma pergunta, quero fazer uma provocação. Polêmico? Não é polêmica, não, tô deixando saco, era só pra segurar a audiência. Não, Para. Vocês considerariam o Santos Dumont o Da Vinci brasileiro? Olha, uma pergunta interessante, né? Eu acho que dentro de todos os inventores brasileiros, se a gente fosse falar do cara que... ele, por exemplo, ele projetava helicóptero antes de existir helicóptero, né? Da Vinci também fez isso. Pode ser. Não, eu tô jogando pra galera aqui, cara. Você que tá ouvindo, o Santos Dumont é o Da Vinci brasileiro? Interrogação. O que você acha, André? Daria? Eu não sei, eu acho que tá um pouco longe, mas preciso... É que ele não pintava quadro, né? Ele não era pintor, eu acho. Paia. Não, ele pintou. Agora eu lembrei, ele tem um autorretrato em cubismo dele mesmo. Inclusive minha irmã tem uma réplica desse quadro na casa dela. Essa é a novidade, hein? Que Santos Dumont era pintor. Pintava, sim. É uma pessoa muito admirada, o Santos Dumont. Muita gente admira ele, né? Inclusive tem a história, né? Que depois que ele descobre que o invento dele é utilizado na Primeira Guerra, ele entra numa depressão profunda. Ele tinha um grave problema emocional, né? Ele não conseguia lidar com essas situações. Mas o relógio de pulso também é uma invenção interessante vindo dele, né? Uma coisa bem interessante que hoje todo mundo usa e às vezes as pessoas não sabem que foi Santos Dumont. Fiquei pensando, será que aquele relógio Dumont tem alguma coisa a ver com ele? Com a família dele? Então, mas ninguém saberá. Mas tem um ponto, né, que é uma curiosidade sobre ele, né? É que ele não patenteou os inventos dele, né? Ele nunca. Igual o seu Chico Canha, E tem até um parênteses aqui que depois a gente pode colocar o site ali, mas abre aspas, Santos Dumont preferiu entregá-los à humanidade e permitir que outros comercializassem os seus aviões e suas invenções. Eu falei, cara, olha só. Assim, de verdade, cara, que ser humano, né? Que espécime, né? Que homem, né? Que homem. Que baita homem. Mas você sabe uma coisa que eu acho interessante falar sobre o Santos Dumont versus a velha rixa com os irmãos White? Os irmãos White não fizeram avião, né, gente? Fizeram uma pipa planadora arremessada por catapulta. E o senhor Santos Dumont pegou o 14 bis, decolou da frente da Torre Eiffel, deu uma volta nela e aterrissou de volta. Então, me desculpa, se isso não é... Se isso não é descer o óculos, turn down for what lá, então eu não sei o que é. O cara... Não, e ele inventou dirigível também, né? Dirigível e esses projetos de helicóptero, só que não avançou, não deu tempo de colocar em prática. É um gênio, cara. É um gênio com certeza. É brazuca. Tem aí um sangue francês aí, viveu lá, gostava de estar em Paris, mas era brasileiro. E pra fechar a lista, vamos falar de uma pessoa que talvez seja desconhecida da maioria das pessoas. E é da atualidade, e é inventor. O nome dele é Alex Kipman. Quem é Alex Kipman? É o criador do Projeto Natal. O Projeto Natal foi comprado pela Microsoft depois que ele desenvolveu isso. É um cientista esse cara, né? Ele criou o Projeto Natal. É uma tecnologia presente no KinectKit da Microsoft. A Microsoft foi lá e comprou, né? Identificando movimentos e comandos a partir de imagens. E hoje em dia é utilizado, inclusive, como base de toda Deep Learning, de Machine Learning, né? Baseado em imagens. É do Projeto Natal do Sr. Kipman, que é brasileiro. E outra, pasmem,
curitibano. Aê, galera! Olha só. Mas detalhe, pra você que não lembra do Kinect aí, a Fruit Ninja, todos os negócios aí da galera ficar mexendo com a mão ali, e todos os movimentos que são que estão relacionados à parte de VR, de realidade virtual, e tanto de realidade aumentada também, o PS Move, tudo isso nasceu desse cara, porque antes do Kinect não havia nada disso. Então Nada. o Kinect veio antes, né? O Wii era mais perto, O Wii, O Wii era mais perto, mas Kinect não era a mesma o Wii coisa, sem né? controle, né? Exato. O Kinect é o Wii sem controle. A diferença é que o Wii tem que ter esse controle por radiofrequência que diz, né, a variação do campo magnético, enquanto que o Kinect, ele lê a sua imagem, identifica os seus pontos. Por exemplo, quem aí nunca jogou Just Dance com a sua filha? Just Dance. Ou O Dance Just Dance Dance- Revolution. O Just Dance, ele pega certinho os movimentos do teu corpo e te dá nota. Então ele vai num nível de precisão muito grande para identificar os movimentos. Então é uma ferramenta que utilizada em games para financiar, mas tem outros propósitos, né? Tanto que essa tecnologia avançou. Sempre tem, né, cara? Tem, claro. E o Kipman também, ele é o inventor dos primeiros óculos de realidade VR mesmo, né? Os modernos. Antes eram óculos monstruosos lá, ele que criou o primeiro que tem aí até hoje várias marcas aí. Foi esse senhorzinho, senhorzinho não, esse piazão curitibano é piá. Ele é pica. É Não é... Bicho do Paraná. Não sou gato de Ipanema. Tá ouvindo a música? Bicho Do Paraná. É, pra fechar esse episódio incrível. A gente falou o quê? De grandes brasileiras que inventam coisas. Se você achou que faltou alguém, manda um e-mail pra gente, bizucast@gmail.com, que a gente pode fazer um outro episódio. Mas esse fecha aqui. Algum recado final, André Wellington? A música aí do Bicho do Paraná aí. Queria Cara. mandar um abraço pro Corbutites. Quem? Corbutites. Grande brasileiro também. Quem é esse? Um cara que come rápido, muito. Putz, mas no dia de inventores, você vai falar isso? Dos inventores? Deixa pro dia de... Os entendedores entenderão. É isso aí, então tá bom. Cara, eu só quero que vocês valorizem a galera boa que a gente tem aqui no país, né? Especialmente e essencialmente os cientistas que a gente comentou aqui hoje. Todos eles são caras muito fodas aí, então vamos valorizar. Merece nosso respeito, né? Parem com essa síndrome aí de vira-lata aí, achando que aqui a gente não produz nada de bom, né? É verdade que hoje em dia a gente vive uma toxicidade aí enorme aí de movimentos sociais acima dos resultados. Tomara que os aliens não venham, porque se os alienígenas vierem e a gente tiver que enfrentar eles, essa galera do Todex aí não vai ajudar. Todex, toda Não arroba, vai. tudo isso. Não vai ajudar. Produzido e editado por BizuCast. Ipanema, sou bicho